E o Bitcoin bateu uma nova máxima hoje, mas cuidado amanhã. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que bateu 108.388 dólares nessa terça-feira. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que podem impactar o mercado de criptomoedas amanhã. Eu vou falar disso nesse vídeo. Temos coisas muito importantes em que vocês devem prestar atenção. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Também, pessoal, vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas. Hoje está sendo um dia difícil para as altcoins, Ethereum caindo, a maioria das altcoins aí caindo, a dominância subindo. E aí, será que quando que a gente vai ver a alt-season? Vou estar falando disso, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo se quiser que eu analise alguma criptomoeda. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você comentou nos dias anteriores, volte no vídeo anterior, que lá você pode encontrar aí os comentários, tá? E, pessoal, bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E aí, Tainan, Bitcoin vai ou não vai dessa vez, né? Pessoal, Bitcoin batendo ali 108, para mim não temos nada de novo aí em termos de gráficos de longo prazo, tá? Se a gente for aqui para o gráfico semanal, a gente ainda tem aquele cenário da bandeira de alta rompida para cima lá em outubro com um alvo na região dos 120 mil dólares, tá? Então, alvo para o Bitcoin está na região dos 120 mil dólares para as próximas semanas ou meses. Atenção, para as próximas semanas ou meses, não quer dizer que vai amanhã ou depois de amanhã, tá? Indo aqui para os tempos gráficos menores, pessoal, eu já vejo algo aí um pouco diferente, tá? O que eu vejo aqui é que parece que o Bitcoin está fazendo ali um pequeno ombro, cabeça a ombro no gráfico de uma hora, tá? Se a gente fizer o desenho aqui, eu pelo menos consigo enxergar isso daqui, né? Um ombro, cabeça a ombro. E se a gente fizer o desenho aqui, olha só, eu tô vendo aqui um ombro, cabeça a ombro, tá? Se a gente fizer uma projeção de preço aqui, desse ombro, cabeça a ombro, a gente vê alvo para ele lá na região dos 103 mil dólares, tá? Então, o gráfico está dizendo que se, tá? Atenção, se o Bitcoin romper para baixo a região ali dos 105.500, é bem provável que ele venha buscar os 103, tá? Tainan, ele rompeu? Ainda não, pelo menos agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, o Bitcoin está em 106,100, tá? Mas ele está bem perto, então fiquem de olho, porque se ele romper isso aqui para baixo, ele forma um padrão de baixa. Tainan, no gráfico de uma hora temos algum padrão novo indicando alta? Por enquanto não, tá? Para mim, a gente bateu aqui na região dos 108. A gente teve uma devolução forte na hora que ele bateu naquela região, né, pessoal? Deixa eu ver aqui que o candle ali do meio-dia, ele devolveu com muita força. Acredito que um pouco dessa queda aqui pode ser ruído, tá? O mercado está se preparando para um evento extremamente importante que vai acontecer amanhã, pessoal. Como eu já venho falando com vocês nos últimos dias, esta quarta-feira, dia 17 de dezembro, pessoal, dia 18 de dezembro, me desculpem, tá? A gente vai ter reunião do Fed, a gente vai ter mudança nas taxas de juros dos Estados Unidos, que é a economia mais importante do mundo, tá? E mais importante do que tudo isso, pessoal, as projeções econômicas do FONC, tá? Antes de seguir com esses dados, vou só comentar os de hoje, tá? Hoje a gente teve vendas no varejo nos Estados Unidos, o núcleo veio um pouco abaixo do esperado e as vendas no índice Shay vieram um pouco acima. Então, ou seja, esses dados aqui foram neutros, tá? Acho que não muda muita coisa para o que a gente tem amanhã. Em termos de taxa de juros, pessoal, acredito que não tem muito segredo para o mercado, tá? O mercado está precificando aí 97,1% de chance de o Fed cortar 25 pontos na taxa de juros amanhã, tá? Então, é certo que a gente vai ter um corte de 25 pontos amanhã, é pouco provável que a gente não tenha, tá? Se o mercado está precificando isso, é porque o Fed quer que o mercado precifique, né? Se ele não quisesse, ele já teria dado alguma mensagem mais dura, ou mesmo falado por meio de alguns veículos de comunicação, como jornais, jornalistas aí que tem alguma ligação com membros do Fed. A atenção do mercado amanhã, pessoal, vai estar nesse documento, no Summary of Economic Projections, que é o famoso dot plot, tá? Nesse documento que vai ser divulgado ali no horário em que for divulgada a nova taxa de juros, a gente vai ver o mercado muito atento a esse detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. O mercado vai estar de olho nisso, nesse detalhezinho que é o que vai acontecer com as taxas de juros dos Estados Unidos, tá? O mercado está ansioso para saber se no final de 2025 o Fed tem alguma projeção diferente
do que ele esperava, do que ele tinha passado no último dot plot em setembro, tá? Para quem não sabe, esse dot plot, esse gráfico de pontos que eu estou mostrando aqui, é um documento que o Fed divulga a cada trimestre, tá? Então é um em março, um em junho, um em setembro e agora um em dezembro, onde a gente consegue ver o que os membros do Fed, os membros votantes, esperam para inflação, taxa de juros, crescimento do PIB, a taxa de desemprego, tá? Inflação, como eu já disse, que é uma das coisas mais importantes para o final de cada ano, tá? E, meus amigos, esse que eu estou mostrando aqui para vocês é o de setembro, tá? Porque, obviamente, o de dezembro ainda não saiu, vai sair nessa quarta-feira. Só que, pessoal, a gente vai ter que prestar muita atenção nessa parte aqui de baixo, ó, onde fala Federal Funding Rate June Projection. Amanhã vai estar Federal Funding Rate September Projection, tá? Que vai ser a de setembro que vai aparecer e comparar com a expectativa de setembro com a de amanhã, tá? Se a gente tiver um aumento aqui na expectativa de juros para o final de 2025, isso pode sinalizar para o mercado que o Fed talvez esteja pretendendo fazer menos cortes de juros ou cortar menos em cada um dos cortes nas próximas reuniões ao longo de 2025, e isso aí poderia ser uma grande frustração para o mercado, tá? Para o ano de 2026 também é importante, para 2027 e o longer run, né, que seria a taxa de juros neutra aí de longo prazo, também são importantes, mas o mais importante agora é para 2025, tá? O mercado está muito ansioso para saber se o Fed acha que a gente deve cortar os juros ou não, e isso, pessoal, porque a gente teve a inflação surpreendendo nas últimas semanas e subindo, tá? A gente tem visto a inflação aí forte, né? Ela não está caindo muito abaixo ali dos 2,8%, e isso é um desafio para o Fed, tá? Isso aí pode, em algum momento, levar o Fed a pausar os cortes de juros, tá? Mas, como eu disse, mais importante de tudo amanhã, mais importante do que as falas do Jerome Powell, é isso daqui, é esse documento, porque ele não mostra só a opinião do Jerome Powell, tá? Ele mostra a opinião de todo o comitê, ele faz uma mediana ali do que o comitê está achando, do que os membros do Fed estão achando ali, da taxa de juros, o que eles acham que deve acontecer, a expectativa deles, tá? Chama gráfico de pontos esse documento, pessoal, por causa disso aqui, ó, esse gráfico aqui de pontos, tá? Onde os participantes do Fed, eles detalham, né? Cada um vota quanto eles acham que a taxa de juros deve fechar ao final de cada ano, tá? A gente vê aqui, por exemplo, 2024, a maioria dos pontinhos aqui no gráfico estão apostando aí em 4,5, tá? Cada pontinho desse é um voto de um membro do Fed, tá? O mercado vai estar de olho nesse de amanhã, tá? O mercado vai estar de olho nesse aqui de 2025, né? O mercado vai estar de olho atento a tudo, se vai ter alguma mudança, se a gente vai ter mais membros apostando em uma alta ou, né, que vai estar mais alto ou que vai estar mais baixo. O mercado vai estar atento a todos esses detalhes, porque isso vai dizer pra gente se a gente pode ter ou não aí um aumento da taxa de juros. Não um aumento, mas talvez ela não cair aí como o mercado espera, o que poderia ser frustrante nos próximos meses, tá? Em termos de macroeconomia, pessoal, é isso, tá? Eu acho que o importante é prestar atenção nessas projeções e ao evento da semana, posso dizer, talvez o evento mais importante desse mês de dezembro, tá? E, né, a gente não pode deixar de falar da análise de sentimento do Bitcoin. O pessoal tá que toma liquidação no mercado nas últimas horas, né? A gente vê aqui que o Open Interest está caindo bastante, tá? O Long Short Ratio começou a subir um pouco, mas ainda temos mais pessoas apostando na queda do que na alta, tá? Então a gente não teve uma mudança aí de patamar significativa. E eu acho que o pessoal não está abrindo muitas posições, talvez até fechando posições, porque amanhã a gente tem Fed, geralmente dia de Fed, a gente tem um mercado bastante volátil, tá? Eu não consigo chegar a uma conclusão aqui de para onde o mercado vai somente olhando esse indicador nesse momento, porque justamente a gente está tendo aí uma queda no Open Interest, tá? E é normal, aí o mercado está reagindo assim hoje, se preparando aí para falas possivelmente mais duras do Jerome Powell, para uma projeção ali, talvez que não agrade os investidores no gráfico de pontos. Indo aqui para o mapa de calor da High Block, pessoal, se a gente considerar só o mapa de calor, só o Liquidation Rich Map, chega a ser difícil aqui de chegar a alguma conclusão fácil, tá? Ali nos 110 mil dólares a gente tem bastante liquidez acima, mas a gente também tem bastante liquidez ali nos 98, nos 97, tá? Então a gente tem liquidez para cima e para baixo, mas como a maioria ainda aposta na queda do Bitcoin nesse momento,
eu acho mais provável que se o Bitcoin tiver que buscar alguma liquidez, que ele vá buscar essa liquidez dos 110 aqui desse pessoal que está apostando na queda do que ele busque a que está abaixo, tá? Já que a maioria ainda segue apostando que o Bitcoin vai cair, tá? Então minha expectativa aqui, né, como eu disse, tá? É um pouco difícil. É complexo de a gente chegar a uma conclusão só olhando esse mapa de calor, porque a gente tem liquidez acima e abaixo, tá? Mas se eu tivesse que apostar qual das duas ele pega primeiro, eu apostaria que ele pega a que está acima primeiro. Porque o pessoal segue muito apostando na queda do Bitcoin, tentando encontrar topo, enquanto esse pessoal não perde dinheiro, as baleias não descansam, tá? Tem que falar aqui também, pessoal, das principais criptomoedas do mercado. Começar aqui pela Ethereum, tá? A Ethereum tá caindo hoje aí cerca de 3%. Ela parecia estar rompendo uma bandeira de alta ontem, tá? Com alvo lá na região dos 4.300 dólares, mas é o que eu venho falando nos últimos dias, pessoal. A Ethereum tem um desafio enorme pela frente, que é a região dos 4.000 dólares, tá? Ontem ela conseguiu ir acima, mas ela não conseguiu fechar acima, né? O gráfico da Ethereum, para mim, descaracterizou aquela possível bandeira de alta, tá? Que eu não estava muito confiante nela por causa da resistência ali no caminho. Ele fechou com o candle abaixo ali da região de resistência dos 4.000, o que é ruim, tá? E agora, pessoal, eu não sei, tá? A Ethereum tá corrigindo aí, Ethereum corrigindo geralmente é ruim para as altcoins, viu? Enquanto a Ethereum não romper essa região dos 4.000 dólares, pessoal, eu acho difícil a gente ter aí paz nas altcoins. Eu acho difícil a gente ter um momento ali de out-season, que é o que todo mundo quer, porque vamos falar a verdade, pessoal, as pessoas ganham dinheiro nesse mercado, é com altcoins. Bitcoin ganha, só que você tem que segurar ele por muito tempo, tá? Não é uma coisa que você faz dinheiro tão rápido igual você consegue fazer com as altcoins, tá? Então, a gente ainda tá tendo um cenário muito difícil para as altcoins, tá? A Ethereum não conseguiu ainda romper os 4.000 dólares, eu acredito que uma hora ou outra ela vai romper, para mim ela está fazendo aí sinais de acumulação, né? Acredito que lá para janeiro a gente pode ver a Ethereum romper, tá? Aí é uma crença, né, baseada no fato de que historicamente no ano de tanto 2017 quanto 2021 foi o mês de janeiro em que a alt-season de fato começou, tá? Inclusive, o mês de dezembro de 2020 eu lembro muito bem, porque eu já estava há muito tempo no mercado, inclusive teve umas quedinhas ali nas altcoins que derreteram com as altcoins perto do Natal, tá? Eu conheço uma pessoa que foi liquidada aí com milhões por causa dessa queda aí das altcoins, uma coisa horrorosa, tá? E talvez a gente possa ter isso de novo, tá? O mercado, pessoal, de criptomoedas, infelizmente, ele não é fácil, tá? Ele não é um mercado simples, não é só comprar e rodar. A maioria das pessoas não consegue por causa dessas oscilações que a gente tem aí muito bruscas, tá? Então acaba não sendo fácil. Acredito que se as coisas se repetirem em janeiro pode ser um mês bom, tá? Aqui no gráfico de uma hora da Ethereum, a impressão que eu tenho é que ela rompeu para baixo aí, o ombro, cabeça, ombro, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixo. O alvo estaria na região dos 3.766, tá? Então tem risco da Ethereum cair ali, mas é aquela história, a gente tem uma região de suporte ali nos 3.800, tá? Temos que ver aí se ela vai passar abaixo aí desse patamar, tá? Tem que falar aqui também, pessoal, da XRP, tá? Ripple, pessoal, hoje a stablecoin da Ripple começou a funcionar aí, tá? Isso aí é muito bom para o ecossistema da Ripple e isso faz com que hoje a Ripple seja uma das poucas criptomoedas que está subindo quando a maioria das altcoins aí estão no vermelho, tá? Em termos de gráfico, nos últimos dias, a Ripple rompeu para cima um canal de baixa, né? Que pode ser considerado por alguns como bandeira de alta, com alvo na região dos 3 dólares e 20, tá? Só que aquela história, pessoal, eu acho que para ir nos 3 dólares e 20, vai precisar aí das altcoins estarem em um momento bom, tá? Se continuar essa coisa aí, a Ethereum não consegue passar dos 4.000, toda vez que ela bate nos 4.000, ela cai, puxa as altcoins para baixo, fica difícil para a Ripple ir ali, no curto prazo, tá? Então, o gráfico está dizendo 3,20 para a Ripple. Eu, particularmente, estou esperando aí para ver a gente ter um cenário mais claro, tá? A da Cardano, pessoal, a situação da Cardano também não tá fácil, tá? A Cardano, pessoal, entrou em uma tendência lateral aqui, né? A gente consegue desenhar para ela aqui um range, tá? Uma região aí de preços em que ela está andando entre esses preços, né? A gente consegue ver ali a região de $1 e colocar a região de $1,12 acima, e a região de suporte desse range, né, dessa lateralização, seria a região ali de $1,04 aproximadamente, região que a Ripple, que a Cardano testou agora há pouco, tá?
Isso significa o seguinte, pessoal, Cardano está em uma região de suporte. Se a Cardano perder esse suporte, romper para baixo, esse retângulo que ela está formando aqui, ela poderia ir buscar a região lá dos 97 centavos de dólares. No entanto, se a gente tiver sorte, aí as altcoins melhorarem amanhã, e a Cardano conseguir romper 1,12 para cima, o alvo para ela seria em 1,19, tá? No momento ela não rompeu nenhum dos dois, ela está em uma região de suporte. Regiões de suporte geralmente são regiões muito interessantes para você arriscar operações de compra, tá? Então, se você tiver aí um bom gerenciamento de risco, souber gerenciar essa região, aqui pode ser uma região interessante, mas lembrando que amanhã é um dia bem tenso, tá? Porque amanhã a gente vai ter reunião do Fed, a gente vai ter divulgação da nova taxa de juros e, mais importante, projeções da política monetária e da economia dos Estados Unidos por parte do Fed para 2025. O mercado vai estar bem atento nessas informações, tá? Tenho que atualizar aqui também, pessoal, a situação da Solana, outra criptomoeda importante no mercado, né? Solana subiu hoje, mas não tem nenhum padrão gráfico novo, tá? Para mim, ela segue ali dentro daquela possível bandeira de alta ou canal de baixa que ela ainda não rompeu para nenhum lado, tá? Enquanto a Solana não romper isso aqui para cima, vai ser difícil ela subir. Hoje ela está subindo, né? Ela está com 3% de alta aproximadamente, enquanto a maioria das altcoins estão caindo, tá? Mas a gente não tem aí um sinal claro, por enquanto, se ela vai conseguir romper a região dos 235 para iniciar uma bandeira de alta, como a XRP está fazendo, ou não, tá? Por enquanto, temos que aguardar aí para ver se ela vai romper. Binance Coin, pessoal, nos últimos dias tinha formado ali um possível fundo duplo com alvo lá no 766, só que a Binance Coin é aquela história, né, pessoal? É uma moeda aí que ela tá com um gráfico muito ruim de operar, viu? Eu, sinceramente, nos últimos meses eu tenho achado o gráfico dela horrível, muita lateralização, faz um padrão, não busca. O gráfico está dizendo 766. Eu, particularmente, não teria coragem de me posicionar aqui, já que essa moeda não tem um gráfico muito confiável para fazer operações, tá? Dogecoin aí parada, né? Sem nenhum padrão gráfico por enquanto, tá? Tron, pessoal, Tron ainda tá dentro daquele cenário da bandeira de alta, tá voltando muito hoje. Se ela voltar mais ali e cair abaixo do último fundo, que seria a região dos 27,54, né, 0,2754, aí a coisa complica, ela descaracteriza. Por enquanto ainda dá para considerar que esse movimento pode vir a ser um pullback, tá? Outra moeda importante, Tom, pessoal, rompeu para baixo ali aquele topinho duplo com alvo na região de 5 dólares e 71 centavos, já está quase lá, tá? Avax, pessoal, caindo hoje em 47 dólares, Avax perdeu ou parece estar perdendo uma região de suporte importante, tá? A região ali de aproximadamente 48 dólares. Se a gente fizer aqui um desenho, a gente consegue ver um possível triângulo descendente aqui para a Avax, tá? Então, se a Avax fechar hoje o gráfico diário ali abaixo dos 48, né, e talvez até mais abaixo, ela pode vir a dar sinais de estar formando um triângulo descendente com alvo nos 42, tá? Tainan, você está dizendo que vai nos 42? Não. Só estou dizendo que se ela continuar dando esses sinais de fraqueza, que a chance dela voltar nos 42 é grande. A gente também não pode deixar de falar da situação da AVE, pessoal. A AVE está caindo hoje, tá? A AVE está numa região de resistência, bateu ali perto dos 400 dólares e agora parece estar fazendo um processo de acumulação. Está sem padrões gráficos novos, por enquanto, nada confirmado aqui. A Monero está subindo hoje, está comparado com a maioria das outras moedas, mas ela não está conseguindo quebrar a resistência dos últimos dias e não tem um padrão gráfico aqui no gráfico da Monero para a gente poder montar aí uma análise, uma projeção de preços em cima, né? Pendle, pessoal, Pendle estava ali quase formando um fundo duplo, tá? Mas ela não conseguiu romper para cima a região ali dos 6,40 e a Pendle segue aí em cima daquela linha de tendência de alta que eu venho falando com vocês nas últimas semanas, que é uma linha de tendência de alta que historicamente tem sido um ponto de compra promissor aí para Pendle, tá? Então, Pendle parece estar em uma região de suporte, ela não pode romper isso aqui para baixo, se ela romper, a coisa realmente fica complicado, tá? Shadow Token, pessoal, Shadow Token tá corrigindo, tá? Ontem eu falei, pessoal, subiu muito, né? A Shadow Token, desde que eu dei o alerta sobre ela, que ela chegou a subir 200%, tá? Ontem ela chegou a subir aí uns 60%, ela devolveu uma boa parte da alta e hoje ela está corrigindo. Eu falei, pessoal, amanhã pode corrigir, porque é normal, né, pessoal? Depois que o ativo sobe muito, dá essas porradas para cima aí de, sei lá, 100%, 80%, 60%, igual a Shadow Token fez, é normal corrigir, tá? Mas o que eu estou vendo aqui é que a correção ela está até moderada aí perto do que aconteceu nas últimas semanas, tá? E
vamos ver aqui, pessoal. Agora eu não vejo um padrão gráfico novo, por enquanto, para Shadow Token. A gente vai ter que aguardar e ver aí se ela vai formar algum padrão, tá? Acredito que agora ela pode começar a acumular nessa região aqui dos 1,20, 1,16, essa região que ela está acima de $1. É lógico, se a gente não tiver aí a dominância do Bitcoin continuando a subir, tá? Porque a dominância do Bitcoin tá atrapalhando a vida das altcoins nos últimos dias, tá? Então, essa é a situação da Shadow Token. Continuo segurando ela, acredito que a moeda aí pode ter um desempenho interessante aí nesse ciclo de alta, tá? Mas, como eu disse, dezembro é um mês agora que está sendo sofrido para as altcoins, tá? Inclusive por isso que eu não tô aí abrindo o grupo VIP para novas pessoas, porque tá um momento ruim, tá? Um momento desse não dá para ficar fazendo muitas operações novas, o mercado não tá muito fácil de operar, tá? Sui, pessoal, Sui tá andando de lado por enquanto, tá sem padrões gráficos definidos. Ela parecia estar fazendo um ombro, cabeça, ombro ontem pequeno, com alvo lá em $4,46, mas acabou que ela ficou andando de lado, tá? NIR, pessoal, parecia estar fazendo uma bandeira de alta ali, mas essa bandeira de alta acabou virando aí um topo duplo no gráfico da NIR, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver um topinho duplo pequeno, tá? No gráfico de 1 hora e com alvo na região de aproximadamente $5,95, tá? Moeda, pessoal, que a gente não pode deixar de falar aqui, que o pessoal tá me cobrando dela, tá? BEL, tá? Tainan, e a BEL, o que aconteceu? Pessoal, algumas semanas atrás eu falei que eu tirei ela da minha carteira de hold, tá? Tirei com pequeno lucro porque achei que ela tava demorando muito a andar. Ela chegou aí até os 91 centavos aí, tá? Eu tirei a BEL também, pessoal, para colocar uma outra moeda. Depois acabou que eu tirei a outra moeda também, não fiquei com nenhuma das duas, tá? Gráfico semanal da BEL. Eu vejo ali um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo em $1,35, tá? Só que, pessoal, eu tô achando que ela demorou muito aí para bater esse alvo, tá? A gente tem várias moedas aí subindo nas últimas semanas e a BEL tá meio que enrolando aí, tá? Então eu acabei saindo dela, tá? Acredito que ela sobe ainda nesse ciclo, só que eu prefiro não ficar segurando uma moeda que tá demorando muito aí para andar, tá? Tainan, e a Secret, pessoal, a situação da Secret tá ficando perigosa, tá? Ela agora está em uma região muito delicada, uma região de suporte, que é essa região aqui dos 45 centavos de dólares, tá? Se a Secret, pessoal, romper essa região aqui, que é a região que está segurando ela, desde que ela chegou nesses patamares acima dos 50 centavos, a coisa complica, tá? Se a Secret romper os 45 centavos de dólar para baixo, ela vai formar um ombro, cabeça, ombro, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Tainan, ela já formou? Não, ela tem que romper os 45 centavos para baixo. Por romper, eu digo fechar um candle de força, porque a gente vê que a maioria das altcoins nesse momento estão em região de suporte, Cardano e suporte, várias altcoins ali em região de suporte, tá? Se o mercado resolve fazer um movimento de alta amanhã, ela pode falhar isso daqui e acabar fazendo isso daqui, ó, tá? Então, tem que tomar cuidado aí para se posicionar agora, mas eu já vou alertando que se ela romper para baixo ali os 45 centavos de dólares, ela poderia ir buscar a região de 24 centavos, tá? Tainan, ela vai? Pessoal, não estou vendo aqui ainda, como eu disse, o sinal de confirmação. Ela não rompeu, ela está na região de suporte que ela já esteve aí outras 3 vezes, tá? Nas últimas vezes em que ela bateu nesse suporte, ela subiu, tá? Agora vamos ver aí se amanhã o Fed ajuda o mercado, se amanhã o Jerome Powell não coloca muita pilha no mercado, tá? Porque com essa dominância subindo desse jeito, se a dominância do Bitcoin continuar subindo, vai chegar uma hora que a gente vai ter um momento igual de dezembro de 2020, que as altcoins deram uma queda ali forte em poucos dias que acabou tirando muita gente do mercado, tá? E isso aí atrapalha quem faz hold, tá? Aquela linha de tendência de alta da dominância que eu tinha comentado com vocês, parecia estar sendo rompida nos últimos dias e parece, né, que está sendo rompida. Só que se a dominância começar a subir aqui acima dos 58, subir, ela pode invalidar aquele rompimento, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nisso, tá? Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram, cujo link está fixado na descrição, fixado no topo dos comentários. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira e bons negócios. Até mais. Tchau!